Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em casa, protegidos, em segurança. Ah, Como eu havia mandado uma mensagem alguns dias atrás no Google Classroom, eu vou utilizar então a plataforma aqui do Google Sala de Aula para gravar algumas aulas e a gente conseguir manter contato durante esse tempo aí de isolamento social, né, isolamento físico, para a gente, enfim, continuar abordando os conteúdos, né? Eu sei que infelizmente nem todo mundo tem acesso à internet em casa, então eu espero que a Secretaria de Estado seja, né, pensando em alguma alternativa para essa questão, para atender esses alunos, incluí-los nesse processo também. Mas, de minha parte, então, eu vou tentar dar prosseguimento aos nossos conteúdos através dessa plataforma aqui, tá? Então, hoje, na verdade, eu quero fazer um apanhado geral, até bem breve, na verdade, sobre a teoria ética durante o período da filosofia clássica grega, tá? Então, de maneira mais didática, a gente pode dividir ali a filosofia antiga em três grandes momentos: o da filosofia pré-socrática, da filosofia clássica e da filosofia helenística, que a gente vai abordar isso na semana que vem. Então, a filosofia pré-socrática é aquela, né, que vocês já estudaram bastante, aquele momento onde a filosofia estava estudando ainda, estava investigando questões relacionadas à natureza, tentando encontrar a origem da natureza. E o período chamado de filosofia clássica é aquele período que compreende ali principalmente os pensadores que surgiram a partir do século V a.C., e que a gente pode resumir na fase toda envolvendo as vidas de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Digamos, a Santíssima Trindade grega. Então, esse é o chamado período clássico. E uma questão que ficou muito marcada, que é muito didático para você entender a separação entre o período pré-socrático e o período clássico, é que se o período pré-socrático se preocupou mais em investigar a natureza, o período clássico tinha uma investigação mais voltada para o ser humano. Então a gente diz que a ética, enquanto teoria moral, ela se desenvolve mais no período clássico, mas não é errado considerar que alguns filósofos pré-socráticos também discutiram temas morais, tá? Porém, isso na tradição, digamos, é um pouco de menor impacto. Então, a gente considera de maior impacto, realmente, as discussões que vieram à tona a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, relacionado aí à questão da teoria ética, tá? Vamos lembrar que essa distinção entre ética e moral, ela é um pouco moderna, na verdade, né? Então, você tinha o termo ethos, no grego, que fazia referência, então, ao caráter. Então, esse termo, quando é usado na filosofia antiga, ele está sendo usado, então, para definir basicamente o tipo de valor que deve orientar as nossas ações. Então, a ética clássica grega, ela está procurando isso, ela está procurando os valores que devem orientar as nossas ações morais. Então, Sócrates é um dos pensadores, né, que vai discutir isso. E aqui vamos lembrar uma coisa: o Sócrates nunca deixou nenhum texto escrito, então o que a gente sabe sobre ele é tudo aquilo que foi deixado por meio dos escritos, principalmente de Platão. Não somente Platão, mas principalmente ele. Então, existe uma dificuldade para quem vai estudar, principalmente temas como esse, que é você saber definir até que momento. Porque assim, os textos escritos pelo Platão, eles sempre usam o Sócrates como personagem, nem sempre o personagem principal, mas sempre é o Sócrates que está sendo usado ali como um porta-voz das próprias ideias dele. Então a gente tem uma certa dificuldade de definir o que seria realmente as ideias de Sócrates e o que já é o Platão usando o personagem Sócrates para expor as suas próprias ideias. Porém, os estudiosos, né, de filosofia clássica grega, eles fazem uma distinção entre os textos da juventude de Platão, onde esses seriam realmente mais biográficos da vida de Sócrates, e aqueles já escritos na sua fase mais madura, onde ele já estaria ali expondo suas próprias ideias, usando o Sócrates como personagem. Então, nesses diálogos onde o Sócrates aparentemente seria o Sócrates histórico mesmo, a gente vai ter a discussão relacionada à areté. E aqui é importante, já discutiu isso em sala de aula, né, pelo menos na maior parte das turmas. Esse é um vídeo que estou gravando para todos os segundos anos, então alguns podem estar um pouquinho mais à frente ou atrás desse conteúdo, mas o fato é que o Sócrates ele traz uma discussão sobre o conceito de virtude, que em grego é chamado areté, que é totalmente diferente de como ela era entendida nos chamados tempos homéricos. Quando a gente fala de tempos homéricos, a gente está se referindo aos séculos 10, 9, 8 a.C., tá? Onde o Homero teria existido e teria então retratado, teria escrito em forma de poema, eventos de um passado ainda mais antigo da cultura grega.
Lógico que esses eventos eles são considerados muitas vezes mitológicos, né? Se você lê os textos, os poemas, você vai ver que eles são cheios de elementos fantásticos, por exemplo, só que eles foram de muito impacto na cultura grega, eles impactaram muito, porque aqueles heróis, né, como Aquiles, Heitor, o próprio Odisseu, Diomedes, enfim, todos os heróis ali da Ilíada e da Odisseia, eles acabavam servindo como modelos morais, como modelos de caráter a ser seguido pelas pessoas. E nesse passado, as pessoas acreditavam então que virtude era uma qualidade herdada. Era uma qualidade que você herdava, geralmente porque ela teria vindo de famílias que teriam descendido, seriam descendentes desses heróis gregos, né, desses heróis do passado, aí, dos tempos homéricos. Então Sócrates ele vai mudar essa concepção, vai mostrar que na verdade a virtude ela depende de um autoconhecimento, né, do conhecimento de si mesmo. Sempre lembre-se daquela escritura do Templo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo. Aquilo virou um lema da vida do Sócrates. Então ele acreditava que a virtude não dependia de você ter nascido ou não, né, de você ter nascido ou não com ela, e sim ela dependia de você mesmo tentar aprimorar quem você é. Se a gente entender a palavra virtude como aprimoramento, como excelência, isso vai fazer bastante sentido. Então, a virtude estava ligada principalmente ao conhecimento e à sabedoria, no caso de Sócrates. Porém, quando a gente entra nos textos mais platônicos mesmo, a gente vai ver uma diferença muito grande. Porque quando Platão desenvolve a sua teoria das ideias, então vamos lembrar um pouco sobre o que é a teoria das ideias, né? Platão acreditava que a alma ela não nasce no mundo físico, ela nasce no mundo ideal, que ele chamava de mundo inteligível. Então, quando ela vem para o mundo sensível, o mundo físico, ela esquece, na verdade, aquilo que ela teria aprendido nesse mundo inteligível. Então, aqui nesse esquema, você tem aqui o que seria o primeiro estágio, né, que seria o estágio das sombras, que seria o estágio ilusório, ou seja, todos nós, quando a gente está começando a ascender nessa escada do conhecimento, a gente começa da ilusão, aquilo que é o quê? Você achar que sabe, mas não sabe coisa nenhuma. E depois você passa para aquilo que seria a crença, é você começar a acreditar que sabe alguma coisa. E geralmente, das sombras você passa então para o que eles chamam de objetos sensíveis. O que é isso? Seriam os objetos materiais, né? Então, uma cadeira, um celular, um objeto qualquer. Só que lembre-se, para Platão, isso aqui não é real. Isso aqui é digamos assim, esse objeto ele pode ser material, mas isso não quer dizer que ele é real, porque o real de fato é a ideia da onde esse objeto surgiu, de onde ele foi criado, é que é a verdadeira realidade dele. Eu sei que é muito estranho a gente pensar nisso, né? Nós que estamos acostumados com esse pensamento mais materialista, mas para Platão a coisa se desenvolve dessa forma. Então você teria essa escada que vai da ilusão para a crença, para o conhecimento matemático, ou seja, a matemática é aquilo que destrava a tua mente para começar a pensar de maneira mais abstrata, e ela te leva então à dialética, que é o que faz você chegar nas ideias. Então, de acordo com esse esquema aqui, a virtude, você não iria adquirir ela no mundo sensível, você teria que nascer com ela do mundo inteligível. Então todo o teu esforço nessa vida seria apenas o quê? Apenas lembrar dela. Então para Platão seria impossível você ensinar uma pessoa a ser virtuosa. Ela teria que, por conta própria, lembrar da virtude, né, do que é ser virtuoso dentro daquilo que está escondido na mente dela, digamos assim. Tá? A gente pode dizer também que em Platão, a virtude não é o tema central para Platão. Se você pegar, por exemplo, a obra A República, vai ter um outro valor que ele vai exaltar até mais, que é o valor da justiça. Porque Platão ele tinha uma visão realmente de que cada pessoa ela está, de certa forma, não vou usar a palavra destinado, mas ela tem uma função pré-estabelecida em uma sociedade, por exemplo. Então, uma sociedade seria justa se cada pessoa cumprisse a sua função, aquilo que lhe cabe dentro dessa sociedade. Aqui a gente teria que entrar na teoria política de Platão, vocês vão ver isso mais à frente, então não vou me prolongar muito nesse quesito agora, tá? Em Aristóteles, eu acredito que Aristóteles tenha sido, desses três, o pensador que mais desenvolveu sobre a questão, né, sobre questões éticas, principalmente uma obra que ele dedica ao filho dele, que é a Ética Nicômaco, e essa obra ela tenta refletir sobre uma questão teleológica. O que é uma teleologia? Uma teleologia é o estudo sobre a finalidade das coisas. E lá ele está buscando entender qual é a finalidade do ser humano.
Qual é a causa final do ser humano? Vamos lembrar lá do tema do primeiro ano, né? Aristóteles acreditava que tudo pode ser explicado através de 4 causas: causa material, eficiente, formal e final. Ou seja, causa material do que uma coisa é feita, causa eficiente é quem a fez, a causa formal é a forma que ela possui e a causa final é para que ela serve. Então, para que o ser humano serve? Qual que é a finalidade dele? Ele vai dizer que é a felicidade. Todo ser humano tem como finalidade alcançar a felicidade. Mas a questão é como que você faz para alcançá-la, né? Então a virtude é um caminho para isso, para Aristóteles. Você melhorar fisicamente ou moralmente, né, principalmente moralmente, buscar praticar o bem, buscar praticar, né, realizar aquilo que é bom, é uma forma de você alcançar essa felicidade. Mas existem ali algumas etapas para isso, né? Então, primeiro, a da vida racional. Aristóteles acredita que o caminho da felicidade ele se dá através de escolhas racionais. Vamos pensar que quando a gente tem que tomar decisões, muitas vezes você tem um embate entre a tua racionalidade e o teu instinto, a tua vontade. Muitas vezes, quando você vai pela tua vontade, você tem uma satisfação momentânea, porém aquilo pode trazer um prejuízo depois, né? Por exemplo, assim, você vai numa festinha de criança e come um monte de salgadinho, um monte de brigadeiro e depois acaba, né, você tem uma grande satisfação momentânea, mas aquilo te leva depois a um sofrimento posterior. Se você tivesse seguido a tua racionalidade, você entenderia, né, que você poderia comer, mas não em exagero, né, não de maneira excessiva. Você teria tido prazer da mesma forma, sem ter aquele sofrimento depois. Outra coisa, diferente do Platão, para Aristóteles, a virtude ela pode ser ensinada, né? Ela pode ser cultivada através do hábito. Então, na verdade, a virtude só se forma através do hábito. Porque, por exemplo, assim, você fazer o bem ou fazer o que é bom uma vez na vida, de maneira isolada, não adianta muita coisa, né? Por exemplo, você foi lá e ajudou uma senhora a atravessar a rua uma vez na vida. E a pessoa às vezes acha que fazendo isso já se abriram as portas do céu para ela. Para Aristóteles, não. A pessoa virtuosa é aquela que vai fazer o que é certo sempre, vai fazer o que é o bem o tempo todo. Então vai tornar o bem, vai tornar a virtude um hábito. Não importa se tem alguém vigiando ou não, se alguém vai recompensar ela ou não, ela torna a virtude um hábito, ela faz o que é certo o tempo todo. E ela tenta fazer sempre da melhor maneira possível, né? Então eu costumo dizer assim em sala de aula, né? Às vezes, sei lá, sua mãe, seu pai pede para você ir lá e lavar a louça. E você vai lá, às vezes, né, tá de cara, mas vai lá e faz resmungando e tal. Qual que seria a solução aristotélica para isso? Para você sofrer menos, já que é uma coisa que tem que ser feita, afinal de contas, você tem que usar a louça de novo, faça da melhor maneira possível. Lave a louça da melhor maneira possível, ok? E um outro aspecto aqui para a gente chegar, né, na virtude é o meio termo. Então, para Aristóteles, a virtude está no meio termo, ela está no equilíbrio entre as coisas. Então, pegando esse exemplo aqui, ó, você tem geralmente um extremo, que é o extremo da falta, e o extremo do excesso, da sobra. Então, nesse tema aqui, no tema da coragem, o extremo da falta seria o quê? A covardia, a pessoa que não tem coragem nenhuma, totalmente covarde. E o outro extremo do excesso é a temeridade, a pessoa que ela é corajosa fora do limite, ela topa fazer qualquer coisa, não tem nenhum freio. O ideal é o meio termo, é ter uma coragem que seja equilibrada, nem muito covarde, nem temerário, né? Com relação, por exemplo, à alimentação, qual que é o extremo da falta? Passar fome. Qual é o extremo do excesso? Comer até passar mal. Qual que é o ideal? Uma porção que vá satisfazer as suas necessidades. E aqui é importante, o próprio Aristóteles ele demonstra que não existe uma régua absoluta para todo mundo. Por exemplo, para uma pessoa que é muito tímida, para ela encontrar a virtude dela, ou seja, vamos pegar os extremos, né? Um extremo é a pessoa que tem muita timidez e outro extremo é a pessoa muito extrovertida. Talvez para essa pessoa muito tímida, se ela tiver que falar 5 minutos na sala de aula para a turma toda, isso já é um grande avanço para ela. Isso talvez já seja o meio termo para ela, entre a timidez dela e um excesso que seria, né, ser muito extrovertida. E já uma outra pessoa que às vezes é bastante extrovertida, uma pessoa que fala bastante e tudo mais, se ela ficar em silêncio por 5 minutos, talvez já seja um grande avanço para ela. Então não é uma fórmula exata isso aqui, ok? Temos que lembrar também que Aristóteles entende que o ser humano é um animal político, então ele se concretiza na vida social. A gente não se concretiza, para Aristóteles, para os gregos em geral, né, os filósofos de Atenas, não existe a ideia muito do indivíduo, tudo é pensado em termos coletivos.
Então, para o ser humano se concretizar, ele tem que praticar o bem em sociedade, ele tem que praticar a sua função social da melhor maneira possível, né? Imagine que a sociedade fosse formada por... É como se fosse um corpo. E cada membro desse corpo tem uma função, né? Assim como Platão concordava com essa ideia também. Para Aristóteles, a virtude, então, vai se estabelecer dessa maneira, ok? Pessoal, vou deixar uma atividade, então, no campo lá de atividades do Google Sala de Aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Continuem em casa, se protegendo, ok? Um grande abraço, saudades de todos e até a próxima.